Olá, eu sou o professor Flávio Sofiati, professor da Faculdade de Ciências Sociais e membro do Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos dando início a mais um Ciência na Religião, uma parceria entre a UFG e o canal Paz e Bem. Bem, hoje eu queria dialogar com vocês a partir de uma pergunta, né? O Brasil é um país laico? E eu gostaria de dialogar com vocês, levando em consideração algumas categorias que a gente tem trabalhado já há muito tempo no campo das ciências sociais da religião, que é a categoria secularização e a categoria laicidade. Bem, é importante dizer que as referências fundamentais para a gente pensar essa temática no mundo contemporâneo passa pela sociologia compreensiva, principalmente Max Weber, e também pelas pesquisas, pelos estudos do Peter Berger. Então eu vou trabalhar um pouco baseado nesses dois autores. Bem, vamos lá então. Eu vou começar definindo o que é secularização, o que é laicidade, e depois eu quero problematizar essas categorias, ok? Primeira coisa, assim, o que é secularização? Se a gente for na obra, né, do Weber e principalmente na perspectiva né, de análise do Peter Berg, secularização seria esse processo de perda de influência geral, né, da igreja na sociedade, da religião. Né? O Reginaldo Prandi vai dizer, é a sociedade secularizada, isto é, que não depende mais da religião para se manter coesa. Então, a religião que tem essa capacidade de coesão e que, enfim, né, em sociedades tradicionais era, enfim, a argamassa de manutenção do real, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, já não é mais, enfim, central nesse processo de coesão social. Né? Ou seja, na linha do Peter Berg, é esse processo em que, enfim, setores da sociedade, a sociedade em geral, e da própria cultura, enfim, do pensamento em geral, né, acaba tendo esse rompimento, né, essa subtração da dominação das instituições e dos símbolos religiosos. Então, essa é a definição em geral. Né? Então, significa, a partir dessa categoria, que você tem um declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na filosofia, na literatura, na ciência, como a que vai ascender e vai se tornar, enfim, a forma predominante de pensar a realidade. Não significa dizer que a partir dessa categoria a gente possa prever um futuro sem religião, não é por aí. Mas eu já vou chegar lá. Eu queria, antes disso, eu trouxe rapidamente o que é secularização, a categoria, né? De forma bem rapidona. E agora eu queria falar um pouquinho do que é, enfim, né? Uma definição também rápida da categoria laicidade, que a gente possa pensar juntos aqui o contexto brasileiro contemporâneo. Bem, se a secularização enfim, esse declínio da importância da igreja enquanto argamassa de coesão da sociedade, o que é a laicidade? A laicidade é esse processo de separação entre o Estado e a igreja. Então, o Brasil, por exemplo, né, houve essa separação no final do século XIX, né, com a proclamação da República. Então, você tem nesse processo, trazendo aqui um pouco o Weber também, uma autonomia relativa da esfera religiosa e da própria esfera política. Não significa dizer que a religião não participa da política, mas ela não é mais a religião oficial do Estado. No entanto, se a gente pega o contexto brasileiro, por exemplo, a gente vai entender que a laicidade nunca foi, né, um valor central para a República Brasileira, mesmo com a separação igreja-estado. Ricardo Mariano, por exemplo, vai dizer que mesmo com a Igreja Católica se separando efetivamente do Estado brasileiro, ela continua recebendo um tipo de discriminação positiva por parte do Estado e as outras religiões um tipo de discriminação negativa, principalmente as religiões de matrizes africanas, né, no caso brasileiro. Mas antes de entrar de fato no Brasil, eu vou, enfim, tentar trazer uma problematização dessas duas categorias para, de fato, a gente ter recursos, né, teórico para pensar o Brasil.
Bem, então, assim, antes disso, né, secularização e laicidade. Então, o termo, né, secularização, a gente pensa na perspectiva da redução da presença, né, da influência religiosa na sociedade, em geral, né? E a laicidade, ela diz mais respeito ao processo que é específico, né, que envolve a relação entre religião e Estado, ou seja, nessa interface com a esfera política na sociedade. Eu penso que ainda é possível pensar, né, entender a realidade brasileira, né, principalmente a relação religião e política, a partir da chave desses dois conceitos. No entanto, é preciso atualizar esse processo, né, porque o próprio Peter Berg, que foi o grande nome aí nas últimas décadas que pensou a noção de secularização, ele também vai trazer, no início do século XXI, um outro fenômeno, né, que é concomitante, que é o da dessecularização. Né? Então, eu entendo que a lógica, né, da dessecularização, ela é tão presente na realidade contemporânea quanto a da secularização. Ou seja, você tem um processo concomitante, né, de continuidades e descontinuidades na realidade social na qual nós estamos inseridos. Né? Ou seja, não, enfim, não se nega a secularização, mas se nega a ideia, né, de que a secularização vai levar de fato ao declínio do religioso, mesmo porque não é isso que nós estamos vendo na realidade social na qual nós estamos inseridos. Ou seja, a realidade social contemporânea envolve processos de secularização e dessecularização. O próprio Peter Berg vai mostrar isso, que a gente vive uma pluralidade, né, de ideias religiosas. Então, o próprio campo religioso é muito plural hoje no mundo, inclusive no Brasil. Mas também a gente vive uma pluralidade de ideias seculares. Então, ideias seculares e religiosas convivem no contexto contemporâneo. No caso brasileiro, como que isso se dá? Como que fica o Brasil levando em consideração, né, essas categorias e enfim, essa problematização que eu trago a partir delas, né, ou das próprias definições para pensar o contexto brasileiro. Então, no Brasil, eu sou muito influenciado por um olhar que Lísias Nogueira Negrão tinha do caso brasileiro. Né? Porque ele dizia que o caso brasileiro não é nenhum caso radical de encantamento, nenhum exemplo, né, modelo, né, total de sociedade secularizada. Né? Por quê? Porque se a gente for pegar a teoria weberiana, né, quem leu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo vai ver que a abordagem do Weber para explicar, enfim, o desenvolvimento do capitalismo passa por um comportamento religioso, né, intramundano, que vai tornar a profissão uma vocação, e isso vai possibilitar, então, uma lógica de racionalização do mundo que começa na própria esfera religiosa. Bem, esse caso pode ter sido o caso europeu, não foi o caso brasileiro. O caso brasileiro é diferente. Nós não tivemos uma lógica de racionalização no Brasil mediante um processo de desencantamento do mundo. Né? Isso não foi historicamente efetivado no caso brasileiro. Então houve um descompasso, né, no processo de modernização brasileira. E Ulisses vai dizer, a lógica, né, da modernização no nosso país é de caráter extra-religioso. Né? Então ela não começa no seio da religião, ela é feita a despeito da religião. Né? Então você teve, sim, uma modernização do Estado ao longo, né, enfim, do processo histórico brasileiro, mas ela foi patrocinada pelo Estado e seus aliados privados. Então você tem no Brasil hoje uma economia fundada na racionalização, na racionalidade, mas é uma racionalidade relativa, porque o Estado se secularizou, né, se racionalizou, mas a gente não tem uma sociedade de mentalidade desencantada. Né? O encanto persiste na lógica da sociedade brasileira, e isso é possivelmente de ser visto historicamente no contexto do catolicismo popular, mas na lógica contemporânea, a partir do pentecostalismo cristão, seja de caráter evangélico ou católico. Então, a tese
é que houve no Brasil a permanência desse encantamento, né, no plano das mentalidades, e um processo de secularização no âmbito da sociedade patrocinado pelo Estado, né, a partir da separação igreja e Estado. Ou seja, os grupos religiosos, a Igreja Católica, por exemplo, né, não teve influência decisiva nesse processo, assim como teve, por exemplo, no caso alemão, as religiões tradicionais, protestantes, enfim. Qual que é o argumento? Né? O argumento é esse. No Brasil, estados e instituições estão, de fato, secularizados, né? Vivem numa lógica racionalizada, mas a mentalidade do povo brasileiro ela continua ainda sob o encantamento de uma cultura religiosa magicizada. Eu falei que a gente tem pluralismo hoje no Brasil, né, de ideias religiosas seculares. Em geral, né, uma boa parte dessas ideias religiosas são ideias de uma matriz religiosa magicizada, fundamentalmente permeada pelo cristianismo pentecostalizado. Repito, católico ou evangélico. Né? Segundo argumento, né, o desencantamento visto na obra do Weber como um processo, né, importante para a racionalização, como eu disse que no caso brasileiro não aconteceu, né? Então, portanto, não aconteceu essa lógica da desmagificação da atitude ou da própria mentalidade religiosa. Ou seja, como eu falei, né, a gente tem no contexto do campo religioso brasileiro uma permanência desse encantamento. Né? Olha, é importante entender a nossa matriz, né? Como que começam os processos que desencadeou a lógica do campo religioso brasileiro? Aqui nessa região do planeta, né, enfim, essa região já era habitada pelos povos originários, pelos povos indígenas, mas a gente teve a colonização. Portugal colonizou o Brasil. E Portugal trouxe consigo na colonização o catolicismo. Mas vejam bem, um catolicismo diferente do que predominava no europeu, né, o catolicismo português. Tinha uma característica que se conectou muito com a realidade brasileira, que é essa característica de um catolicismo popular mágico, né? Principalmente, né, devocional e de culto às almas. E ao chegar no Brasil, ele se depara com as religiosidades, né, as formas de vida dos povos originários e depois, né, também se relaciona de forma arbitrária, de fato, né, com os povos que vieram da África, né, forçadamente para trabalharem no sistema, né, de trabalho escravo. Então, tudo isso criou trocas, né, trocas de deuses, de crenças e rituais, né, e manteve uma religiosidade, uma mentalidade religiosa no Brasil híbrida, sincrética, né, densamente mágica e encantada. O Ulisses Negrão tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala: no Brasil não se quebrou o feitiço, nem a sua influência sobre as mentalidades populares, né, do povo brasileiro. Então, a partir do Negrão, né, a gente pode dizer que no Brasil a gente tem uma sociedade que é, né, enquadrada numa lógica de secularização relativa e de semi-encantamento. É né, essa constatação que a gente traz para o contexto brasileiro. Né? No Brasil, a gente nunca teve uma ética religiosa que perpassasse, né, a sociedade, que levasse a sociedade a uma modernização, como a gente teve na Europa, como eu falei, com essa ética protestante, principalmente calvinista, no caso alemão. Ou seja, a racionalização, né, do Estado, ela acontece sem o impulso religioso, né, mas também de forma incompleta, né, de forma extra-religiosa. Né? Então, a gente não teve esse movimento do desencantamento do mundo, ou seja, dessa lógica de racionalidade que começa no seio da própria esfera religiosa. Não foi o caso brasileiro. Né? Então, você tem ainda uma sociedade como a nossa, permeada de religiões, há uma pluralização, uma pulverização de instituições. É importante dizer que essa pluralização está ainda circunscrita à matriz cristã, né? O Brasil é 90% ainda cristão, né? Principalmente católico e evangélico, mas outras matrizes religiosas, elas também dialogam intensamente com o cristianismo, como o caso do espiritismo, até mesmo das religiões orientais, das novas religiões orientais, né? E as próprias religiões matrizes africanas que foram forçadamente
né, obrigadas a se relacionarem com enfim, o catolicismo, enfim, com o campo cristão. Bem, esse é o cenário, né, que eu queria trazer hoje para a nossa conversa, e espero que isso ajude a gente a entender um pouquinho o contexto, né, do Brasil. Nós estamos vivendo uma realidade social permeada, né, de presença pública das religiões, mas muitas vezes sem saber quem fala em nome, né, das igrejas, quem fala em nome do catolicismo, quem fala em nome do evangelismo, do espiritismo, mas elas estão aí se organizando, se articulando no campo da política, né, no momento das eleições as igrejas se mobilizam, no momento das disputas públicas, como por exemplo eleições de conselhos tutelares, as religiões também estão mobilizadas para emplacarem suas candidaturas. Então, essa configuração que eu trago conceitual, trazendo, né, a partir da ideia de secularização, dessecularização, laicidade, encantamento, desencantamento, reencantamento do mundo, de repente, né, eu entendo ainda como categorias que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das religiões na sociedade brasileira contemporânea. É isso, a gente fica por aqui.